Esta é uma apresentação sobre o artigo Desenvolvimento de um controlador fuzzy em substituição ao controlador PD para a regulação de altura de objeto em tubo. Eu sou Matheus de Barros Ferreira e estou fazendo esta atividade para a disciplina de Inteligência Artificial Aplicada do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Na agenda desta apresentação, nós iremos fazer uma breve introdução, explicar um pouco sobre lógica fuzzy, trabalhar um estudo de caso, em seguida apresentar um controlador fuzzy, depois apresentar os resultados e as conclusões deste controlador fuzzy aplicado no estudo de caso. Bom, começando então, é importante situar, aonde que esse artigo foi elaborado. Hoje nós encontramos várias tecnologias, vários processos bastante complexos que envolvem sensores, atuadores, e para que eles conversem e trabalhem em sintonia, nós temos que ter estratégias de controle ou de instrumentação e até mesmo envolvendo conceitos de inteligência artificial, como o que foi usado no trabalho deste artigo. Então, para nós entendermos melhor a estratégia adotada, é importante explicar um pouco sobre o que é fuzzy. É um conceito que trabalha com variáveis de uma forma mais humanística, dando uma interpretação maior para o valor que elas carregam. Diferente da lógica clássica, em que é 0 ou 1, sim ou não. Quando nós falamos de lógica fuzzy, nós podemos ter inclusive sobreposição de opiniões. No exemplo que eu coloquei aqui da imagem, nós temos categorias de velocidade que podem ser utilizadas para essa representação de como a variável velocidade é entendida para as pessoas. Eu tenho uma intersecção ali, onde uma pessoa pode interpretar 80 km por hora como sendo uma velocidade baixa ou média. Então, a lógica fuzzy ela cobre essa margem para dupla interpretação. Entrando agora no nosso estudo de caso, basicamente a ideia do artigo era analisar um sistema dinâmico, nesse caso o controle de altura de um objeto em tubo de vento. Nesse tubo de vento tem um sensor na parte de baixo, um sensor ultrassônico, e um atuador na parte de cima, que é uma ventoinha. Nesse sistema dinâmico já existia um controlador PD, o qual fazia a regulação da altura desse objeto. Ele foi desenvolvido após a identificação do sistema, ou seja, após encontrarmos a função de transferência que melhor representa o sistema dinâmico. De posse do controlador PD projetado e testado na prática, pensou-se em fazer a substituição por um outro tipo de controlador, no caso, aplicando um conceito de inteligência artificial, lógica fuzzy. Para desenvolver um controlador fuzzy, primeiro foi estruturado a arquitetura do controlador. Isto é, dentro da ferramenta matemática, desenhou-se o bloco do controlador com a função de transferência do sistema logo em seguida e, como entradas, o erro e a derivada do erro. Em seguida, foram definidas as funções de pertinência, tanto para as entradas quanto para a saída. E no controlador foram estabelecidas as regras que determinam como ele deve agir. Aqui estão as regras, as funções de pertinência que foram adotadas no controlador baseado em lógica fuzzy. Para as entradas, a abordagem foi de definir 5 termos, enquanto que para a saída apenas 3 foram o suficiente. Já com relação às regras, após algumas iterações, essas foram as regras que proporcionaram a melhor resposta na saída. Entrando agora nos resultados, à esquerda nós temos o gráfico da resposta do controlador PD, e à direita do controlador fuzzy. O set point para estas duas imagens foi de 22 centímetros de altura. Note que para o controlador PD não foi observado um sobressinal e em regime permanente nós tivemos várias oscilações. Em contrapartida, para o controlador fuzzy nós tivemos um baixíssimo sobressinal e um regime permanente muito estável. Já para uma altura mais baixa, foi necessário recalibrar o controlador fuzzy, assim como fora necessário fazer para o controlador PD. E então, com esse segundo
módulo, vamos chamar assim, uma segunda parte de controlador. No caso do controlador PD, nós tivemos um sobressinal considerável e mais oscilações do que no primeiro módulo. Já no controlador fuzzy, nós não tivemos sobressinal, ele ficou um pouco mais lento, mas também ficou super estável em regime permanente. Com isso, é possível concluir que um controlador fuzzy pode ser uma boa opção para substituir um controlador já existente, como o controlador PD, que foi analisado neste artigo. Algumas vantagens observadas foram a diminuição do sobressinal e maior estabilidade em regime permanente. Em trabalhos futuros, pode-se investigar melhor diminuições no tempo de subida. O artigo completo está na descrição do vídeo. Aqui deixo algumas informações de contato. Muito obrigado pela atenção.